A Copa do Mundo, ela é o ápice do futebol. Ganhar a Copa do Mundo é o sonho de todo jogador, é o sonho de todo torcedor, é o torneio que faz o mundo parar. Mas a gente sabe que também não é o torneio mais limpo que existe, não. E na história a gente já teve algumas edições aí recheadas de polêmicas. Então se liga que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Copas do Mundo que foram roubadas ou manipuladas, seleções que usaram de métodos não ortodoxos para vencer o torneio. Então antes da gente começar a falar sobre isso, deixa eu me apresentar, eu sou o Gui Galdames. Caso você já me conheça, já pode deixar o like nesse vídeo que você sabe que você vai gostar. Se você não me conhece, segura um pouquinho, assiste o vídeo e se você gostar depois, você deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e faz tudo o que tem que fazer. Mas bora para esse vídeo que a gente tem que falar sobre seleções que manipularam o maior torneio da Terra. Para começar, vamos lá na década de 50, porque em 1954 existia um favorito claro para vencer aquela Copa: a Hungria. Meus amigos, a Hungria era a seleção mais forte do mundo e contava com o lendário Puskás. Todo mundo esperava que a Hungria vencesse a Alemanha Ocidental à época, na final. A Hungria tinha inclusive goleado a Alemanha naquela mesma edição da Copa. Tanto que aquela final que a Alemanha vence ficou conhecida como o Milagre de Berna. Só que anos depois, pesquisadores encontraram fortes indícios de que aquele time da Alemanha estava dopado. Segundo a agência Reuters, foi conduzido um estudo na Universidade Humboldt e eles encontraram muitas evidências de que aquele time da Alemanha não estava puro não, cara. Aquele time estava jogando em outra rotação ali. Os húngaros não iam ter chance não contra os alemães naquele dia. Enfim, isso foi em 2010, o estudo. Você já não consegue mais comprovar 60 anos depois. Hoje a gente já tá há quase 70 anos depois. E é óbvio, ninguém vai voltar no tempo. Os húngaros podem alegar que eles vão ser os campeões morais, mas já foi. A maior parte dos jogadores já morreu. Os alemães ficaram com a glória e se foi manipulado, se foi roubado ou não, o título é deles. A nossa segunda seleção que roubou o título, e ela roubou da seleção brasileira. Então isso aí incomoda, porque em 1978 levaram a Copa para a Argentina. E essa já foi uma escolha bem polêmica, porque em 78 a Argentina vivia uma ditadura, e era uma ditadura mais pesada que a do Brasil, digamos assim, uma ditadura mais repreensiva, o uso da violência era maior do que aqui. Então existiram muitos protestos contra levar a Copa para lá. E como toda boa ditadura, o que eles gostam é de usar o esporte pra limpar a imagem. Pô, nada melhor pra um político do que uma seleção campeã, do que pousar ao lado de campeões, certo? E aí os argentinos queriam muito ganhar aquela Copa. Pô, principalmente os políticos, né? Imagina que coisa linda, ganhar a Copa em casa. E aí uma coisa que ficou bem marcado naquela Copa foi que a gente teve a primeira fase, e aí a fase semifinal, ela era dividida em dois grupos. Então você tinha dois grupos de 4, o melhor de cada um passava pra jogar a final. O melhor de um grupo foi a Holanda, que era a atual vice-campeã do mundo. No outro grupo, a gente chega à última rodada com Brasil e Argentina empatados com 4 pontos. Ambos tinham vencido na primeira rodada, empataram em 0 a 0 na segunda rodada, e aí a última rodada, o Brasil enfrentava a Polônia e a Argentina enfrentava o Peru. O que ia decidir caso os dois vencessem? O saldo de gols. O que aconteceu ali? Simplesmente colocaram o Brasil para jogar mais cedo, e aí a Argentina entrou em campo sabendo quantos gols ela precisava marcar. Então o Brasil vence a Polônia por 3 a 1 e a Argentina entra em campo sabendo que precisava fazer 4 a 0, se eu não me engano, 4 ou 5. Foram lá e fizeram 6, né? Passaram por cima. O goleiro do Peru, inclusive, era naturalizado, nascido na Argentina. Além disso, o árbitro que deveria apitar a final daquela Copa foi vetado por um general argentino. Foi trocado por um outro italiano. Ou seja, manipulação total, cara. Os caras queriam que a Argentina ganhasse e a Argentina ia ganhar aquela Copa de qualquer jeito. Eles iam dar um jeito pra Argentina vencer a Copa de 78. Então a Argentina tem 2 Copas manchadas no currículo. Que coisa! Então partindo pro nosso terceiro campeão ali manchado, e agora a coisa não fica boa pra nós não, porque
Brasil, galera. Copa do Mundo de 1962. No vídeo em que eu falei que o VAR poderia ter tirado o título do Brasil de 62, deixei no card pra você ver, falo sobre um lance em uma partida específica, mas ainda teve outra coisa que aconteceu com o Brasil naquela Copa. Na semifinal contra o Chile, o Garrincha é expulso. E pra quem não sabe, o Garrincha era o grande craque do Brasil naquela Copa. O Pelé tava machucado, ele até foi pra Copa, mas quem jogou mesmo foi o Garrincha. Então imagina, a gente não teria pra final nem Pelé, que tava machucado, e nem Garrincha, que estaria suspenso pela expulsão. Ah, e nessa época aí, você não era expulso porque tomava cartão vermelho. O Garrincha tava apanhando no jogo, ele revidou, agrediu um jogador chileno, o Bandeira viu e falou pro juiz, o juiz expulsou ele. Então você expulsava e você falava, sai pra fora aí, sai do campo, você não vai mais jogar. Era isso. E aí, existia um julgamento pra esse cara vai jogar a final porque ele foi expulso. No julgamento, você tinha a súmula da semifinal. Na súmula, constava o que o árbitro escreveu e ele escreveu, expulsei o Garrincha, pois o auxiliar, o Bandeira, disse que ele agrediu o tal jogador, acho que o Rojas, do Chile, por isso eu o expulsei. Então a expulsão estava na conta do auxiliar, correto? Você precisava da palavra do auxiliar para confirmar, correto? Onde estava o auxiliar? Me diga você, ninguém sabe onde estava o auxiliar, ou melhor, sabe onde estava o auxiliar. Dizia as más línguas que ele já estava aqui no Brasil, curtindo, tava aí, feliz da vida, com um bom dinheiro, passeando. Alguém deu um dinheirinho para ele não aparecer naquele julgamento e o Garrincha pôde jogar a final contra a Tchecoslováquia e o Brasil pôde se sagrar bicampeão mundial. Ou seja, a gente também tem uma história um pouquinho manchada em Copa do Mundo, né? Não dá pra ficar julgando os outros, não. Agora, o nosso último campeão mundial que tem uma manipulaçãozinha, ele não é nem uma manipulação pra ser campeã, mas manipularam a final que eles queriam. E isso foi admitido pelo próprio presidente da UEFA, à época, o presidente da federação, um dos maiores ídolos da história da seleção francesa, Michel Platini. Ele era o presidente da UEFA, organizador da Copa do Mundo de 98, e ele confessou, cara, eu não vou saber o ano, mas depois de 2010 ali, que lá em 98 eles manipularam o sorteio para que a França, que era cabeça de chave e caía no grupo A, por ser a seleção da casa, só pudesse enfrentar o Brasil na final. Então, o grupo do Brasil naquele sorteio foi manipulado. O Brasil não cairia em um grupo em que ele pudesse enfrentar a França. Isso, claro, caso as duas seleções passassem em primeiro. Então eles contavam com isso, que se o Brasil passasse em segundo ou a França passasse em segundo, mudava tudo. Mas então eles contavam com as duas seleções em primeiro e aí eles manipularam os grupos. Grupo A, e eu não me lembro agora ao certo o grupo do Brasil, se era o D, algo assim. Mas isso faz a gente se questionar, né? Esses sorteios aí, olha, será que vale a pena a gente perder tempo assistindo esses sorteios? Se o cara tá dizendo que na Copa do Mundo, no maior palco, transmitido pro mundo inteiro ao vivo, aquilo tá sendo manipulado? Sei não. E você que tá aí nesse vídeo, você lembra de alguma outra seleção que tem uma história manchada? Alguma seleção que teve um caminho facilitado, que de repente teve alguma coisinha suspeita pra ganhar a Copa? Se você lembra, comenta aí. Se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo. Fica aqui com o meu abraço e um beijo pra você.